Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Letícia. Quando a gente fala de racismo epistêmico, a gente também pode falar de desigualdade epistemológica. Mas o que diabos é essa palavra epistêmico, epistemológica? Vem de epistemologia, de estudo do conhecimento, é um estudo da filosofia que está ali focado em como que a gente adquire o conhecimento, o que é ciência, o que não é. Então, é uma palavra que vem já da filosofia, e ela vem para dizer que existe uma desigualdade nos conhecimentos em si. Então, existem conhecimentos que são mais valorizados do que outros, que é o caso da filosofia africana, por exemplo, ou da filosofia oriental, ou da filosofia dos povos indígenas, por exemplo, que são colocados sempre como conhecimentos menores e que são muito particulares, quando na verdade a história é outra, né? Então, para a gente seguir na aula, a gente pode fazer uma leve reflexão. Será que o conhecimento que a gente recebe na escola, seja de filosofia, de sociologia, de história, será que esse conhecimento ele é sempre neutro? Será que quando as pessoas constroem o conhecimento, elas também não se baseiam um pouco na cultura, um pouco na experiência delas, no que elas vivem ali naquele momento? Bom, sem dúvida, muitos filósofos mesmo falam que para a gente construir um conhecimento, a gente sempre se baseia no nosso contexto, né, o que a gente está vivendo ali. E o conhecimento filosófico, ele tem uma certa mania de ficar com essa ideia de razão universal, que a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Essa ideia de razão universal, ela fala que o conhecimento europeu, no caso, ele é o conhecimento que cabe para todo mundo. Então, é o conhecimento que, por exemplo, aquele filósofo que vive na França, que vive no frio, o que ele disser vai valer para o mundo todo, mesmo que, sei lá, eu viva no Brasil e aqui não neve, e aqui faça calor e faça um pouco de frio também, e enfim. A gente sabe que a vida de ninguém é igual. E quando a gente admite uma ideia de o conhecimento é neutro e existe um sujeito universal, uma ideia universal que vale para todo mundo, a gente sabe que isso não dá muito certo, porque vai representar poucas pessoas, né? E bom, a gente pode ver essa ideia de razão universal e de sujeito universal, de uma desigualdade nos conhecimentos até hoje, quando a gente vê, por exemplo, que na ciência, os filósofos brasileiros, os estudiosos brasileiros, eles têm uma dificuldade de aparecer em comparação com filósofos de outros países, de países da Europa, de países como os Estados Unidos. Até hoje ainda existe uma desigualdade epistemológica, né? Mas voltando um pouco na história, a gente consegue ver isso bem nítido na época que os países europeus, eles colonizavam a África e a América, assim como colonizaram aqui o Brasil. Quando eles colonizavam, eles tinham alguns motivos deles, né? Na cabeça deles funcionava. Eles justificavam essa colonização de pegar o que é dos outros, dos povos africanos, por exemplo, justificavam dizendo que os povos africanos não tinham alma, não tinham pensamento, não eram humanos exatamente. Eles eram animalizados, eram colocados às vezes até pior do que um animal. Eles eram colocados como umas criaturas, mesmo sem alma. E se não tem pensamento, se não tem alma, não tem filosofia também, no caso do que a gente está vendo agora. Então, tudo o que os povos africanos produzissem seria menor, seria invalidado, seria uma coisa... Não, isso não tem valor, porque eles são animais, né? E a gente pode ver, e é pesado falar sobre isso, e a gente pode ver muitos filósofos na história da filosofia falando bizarrices, assim, falando que os povos africanos não pensam, falando coisas assim, zoadas mesmo. E coisas que para eles eram justificativa para dizer, não, o que nós, filósofos europeus, produzimos
é muito melhor, sendo que eles não paravam nem para escutar, né? Eles colocavam como maior e criavam essa desigualdade que até hoje ainda existe. Além desse pensamento, os filósofos e a história da filosofia no geral colocava como o nascimento da filosofia, como a gente estudou no começo das nossas aulas, que o nascimento da filosofia é na Grécia, quando na verdade o nascimento da filosofia foi até antes. Não foi na Grécia, foi na África. E a gente persiste em ignorar isso e pouco se fala sobre a filosofia africana, sobre a filosofia oriental e sobre a filosofia indígena, por exemplo, até hoje. Existe um nome que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o etnocentrismo, que é quando um grupo étnico, por exemplo, os europeus, os norte-americanos, os brancos, eles se colocam como superiores a outros povos. Então, nesse caso, os povos europeus se colocavam como superiores aos povos africanos. Ou os povos ameríndios, os povos daqui da América, aqui do Brasil, por exemplo. Eles se colocavam como superiores e usavam essas justificativas que eu falei agora há pouco. Colocavam como criaturas animais mesmo, né? E aí a gente pode ver até onde que o racismo e o etnocentrismo vão, porque além de provocar todos os sofrimentos que provocou e provoca até hoje, o racismo consegue atingir até a produção de conhecimento, né? Que é o que a gente está vendo. Consegue até atingir isso, né? Consegue até diminuir um conhecimento africano em prol de um conhecimento europeu, por exemplo. Então é muito importante que a gente fique com os nossos olhos e os nossos ouvidos bem abertos para conseguir escutar e procurar coisas diferentes do que a gente sempre escuta. Coisas que são realmente um conhecimento, que é o conhecimento da filosofia africana, por exemplo, e que pouco a gente vê na escola, ou na TV, ou nos jornais, e que é um conhecimento, e não é um conhecimento menor, tem muita coisa boa que pode ser tirada dali, mas por conta do racismo, por conta do etnocentrismo, isso fica escondido e fica colocado como uma coisa menor. Por esses motivos, o Renato Nogueira, que é aquele filósofo que estava no vídeo, ele propõe um novo tipo de filosofia, que seria uma filosofia pluriversal. E aí é importante vocês prestarem atenção que é diferente da universal. Porque a pluriversal, que é de plural, né, muitas, múltiplas, ela vem como uma resposta a essa ideia de universal que vale para todo mundo e que ressalta só uma ideia. E essa uma ideia tem que valer para todos. Não, a razão pluriversal, esse conhecimento que é diverso, que é plural, que tem várias possibilidades, ele vem como uma resposta porque é uma coisa mais aberta. A gente pode ver que é uma coisa mais aberta porque é uma razão que ela vai dar ouvidos, não eu vou dar ouvidos só à razão europeia, ao conhecimento europeu, porque aquele outro é menor. Não. É dar ouvido a todos os conhecimentos, né? Não colocar ou isso ou aquilo, não, é isso e aquilo e aquela outra coisa também, e aquele outro conhecimento também. Então, enquanto universal, toda essa coisa da razão universal, razão europeia universal, ela coloca para excluir totalmente o outro lado. Então, ela vai ressaltar o lado da razão europeia para excluir totalmente o lado de qualquer outra filosofia, a filosofia da África, a filosofia oriental, a filosofia das Américas, dos povos indígenas. Não, a razão universal ela tem que valer para todo mundo igual, mesmo que as pessoas vivam coisas diferentes, mesmo que existam homens e mulheres, existam brancos, negros, índios,
existam umas diferenças. Mesmo assim, não. Universal fala, não, tem que valer para todo mundo, a mesma coisa. Pluriversal, não. Ele vem como uma resposta, né? Porque quando a gente reconhece a humanidade de todos os povos, não só o povo europeu, a gente consegue reconhecer a produção de conhecimento, não só filosófico, a produção de conhecimento histórico, a produção de todos os tipos de conhecimento. A gente consegue reconhecer, porque a gente não está reproduzindo essa coisa da história de animalizar, nem dessas coisas horrorosas que os colonizadores pensavam, né? E que até hoje ainda reverbera, ainda acontece na nossa vida. Não, a gente reconhece a humanidade de todos os povos e a capacidade de pensar e de produzir conhecimento de todos os povos. E aí, para a gente seguir no estudo dos nossos filósofos antigos, esse de hoje não é bem da Grécia, na verdade ele é do Egito. Ele é um filósofo africano, do continente africano. E ele é um filósofo bem famoso, que faz parte do conjunto dos queméticos, que eram filósofos que seguiam determinadas ideias na África, na época, né? Então, antes de falar um pouco desse filósofo, é importante a gente saber, não sei se vocês sabem, mas tem registros de algumas viagens dos filósofos gregos. Eles iam e viajavam para o continente africano e faziam espécies de cursos com os filósofos egípcios. Só que eles não citavam isso direito, assim. E se citavam, as pessoas preferiam, as pessoas que faziam a história depois, não, vamos lá, vamos voltar para trás, vamos ver o que aconteceu. Não era bem estudado, né? Não era bem levado em conta, justamente por causa desse racismo epistêmico, né? Então, esse filósofo egípcio que a gente vai ver hoje é o Amenemope. Ele falava um pouco sobre... Ele tem dois conceitos bem importantes, ele tem outros também, mas hoje a gente vai ver esses dois, que é os conceitos da barca e da balança. O Amenemope é um nome um pouquinho difícil de falar, e vocês vão ver como que ele fica escrito, que é bem diferente. Ele falava um pouco sobre ética, né? Sobre as coisas certas a se fazer, as coisas que não são certas de se fazer, enfim, ética, moral, que vocês ainda vão ter essas aulas mais pra frente. E ele usava bastante a mitologia, assim como os filósofos da Grécia, sabe? Que tentavam sair dos mitos, mas estavam ali naquele impasse, queriam usar mais a razão, mas ainda usavam um pouco da mitologia. Por exemplo, Platão, quando ele fala do mito da caverna, para poder explicar para as pessoas poderem entender melhor. Então, o Amenemope, esse filósofo egípcio, ele às vezes falava em deuses, como na parte da balança, do conceito dele da balança, ele fala de uma deusa, que é a deusa da justiça. Então ele usa alguns deuses para explicar um pouco melhor esse lado da filosofia dele. E a filosofia da Amenemope, ela também foi uma inspiração para essa criação de provérbios. Sabe esses provérbios populares, ditados populares? Mas esses provérbios mesmo, eles foram tirados, uma das inspirações foram a do Amenemope. E a gente não costuma saber desse tipo de coisa. Então vamos para os conceitos do Amenemope. Bom, a barca e a balança. Eu vou falar primeiro da barca, depois eu falo dessa ideia da balança. São símbolos que o Amenemope usa para poder falar o que ele quer falar. Então a barca, ela aparece como uma experimentação. Então, como se você estivesse experimentando, degustando alguma coisa nova. E essa barca, como se fosse um barquinho, ele tá num rio. Assim como aquele rio do Heráclito, que ele fala que não se passa 2 vezes no rio da mesma forma, mais ou menos assim a frase. Então, a barca ela tá num rio, e essa barca ela tá nesse rio que é uma travessia, uma possibilidade de um novo caminho. O Amenemope fala que a gente precisa aprender a usar essa barquinha que atravessa as tormentas de dúvidas, falta de discernimento. A gente precisa aprender a usar essa barquinha de modo que a gente consiga viver em equilíbrio. Então, quando a gente tem algum problema na nossa vida, nesse rio da vida que ele fala,
a gente usa essa barca, que é um símbolo mesmo, para que a gente saiba agir com mais discernimento, que a gente saiba entender melhor as coisas e que a gente não se torne pessoas inflamadas, sabe? Pessoas irritadas, que usam palavras ofensivas. E essas palavras ofensivas, elas impedem que a gente entenda bem as coisas. Não, a barca, a gente precisa aprender a usar essa barca, porque essa barca vai ajudar a gente a não usar palavras inflamadas quando a gente tiver problemas na nossa vida. A gente vai aprender a usar palavras normais, que estejam em equilíbrio e que não causem desentendimentos, né? Então ele fala dessa coisa da vida. Quando a gente está vivendo, a gente precisa saber usar palavras boas, palavras normais, e que a gente não seja pessoas inflamadas, pessoas que usam palavras enganosas, né? Que a gente fica num engano, a gente fica ali na hora da raiva perdido, com a cabeça quente. Assim como as pessoas falam, você tá de cabeça quente, depois a gente conversa. É mais ou menos isso que o Amenemop tá falando. Não, a gente precisa saber usar as palavras certas e ter um discernimento sobre as coisas. A gente não precisa ter pressa para responder os problemas que a vida vai dando pra gente, porque senão a gente pode se perder no meio das nossas palavras e na nossa vida mesmo. E aí a gente vai para a balança, né? Porque a barca é a balança. Então a balança, ela é o outro conceito do Amenemop, que é também um símbolo, né? O símbolo da balança, e tem a ver com justiça, com harmonia. É um símbolo lá do Egito que remetia a essa ideia de justiça, daquelas coisas que são justas, né? E remete também a uma deusa, que é a deusa da justiça, que é a Maat. E o Amenemop, ele usa essa ideia do mito, né, para poder ilustrar o que ele está falando. O Amenemop, ele pega essa ideia de balança, da medida da balança, para poder explicar um pouco sobre quando a gente fala alguma coisa, esse ato de falar, a gente precisa estar atento com uma certa serenidade. Então, quando a gente fala, a gente precisa estar atento ao silêncio também. Não só falar e nem pensar direito. Não, a gente precisa falar e também saber ouvir, ficar em silêncio, porque esse silêncio, ele traz uma serenidade que é o que ele chama de ética da serenidade. Quando a gente fala e a gente também está atento a ficar em silêncio, a gente está atento com uma harmonia, com um equilíbrio que a balança, esse símbolo da balança tem. Então, a gente está atento com uma justiça, com uma verdade mesmo. Quando a gente fica em silêncio, a gente tem essa serenidade de ficar em silêncio e fala conforme a verdade. A gente está de acordo até com essa deusa egípcia, que é a Maat, que ele fala, né? Então, para finalizar, o Amenemop diz que a gente precisa ter uma fala, igual eu tô falando agora, quando a gente está, conversando, quando a gente está na sala de aula. A gente precisa ter uma fala que se alimente de algo que só a serenidade do silêncio mesmo, de parar, escutar, parar e pensar. Só essa serenidade desse silêncio pode dar mesmo. Então, a gente consegue medir melhor as coisas, medir as palavras que a gente está falando e agir de uma maneira que a harmonia não se perca, né? Essa harmonia da balança, que as coisas estão ali balanceadas, equilibradas, né? Então, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. As atividades estão no Classroom, são 3 perguntas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, ou me mandar uma mensagem por e-mail, ou no próprio Classroom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Bom restinho de semana pra vocês. Se cuidem aí.